E aí, Padawans, bora viajar numa galáxia muito, muito distante? Hoje nós vamos falar sobre uma arma elegante para tempos mais civilizados. Isso mesmo que você está pensando, os nossos queridos sabres de luz da nossa franquia Star Wars. Se você, assim como eu, é bem curioso e ama saber mais sobre Star Wars, vem comigo que eu vou te mostrar sobre as cores e os significados delas em toda a saga e franquia Star Wars. Bom, até hoje foram mostradas 8 cores em toda a franquia. Bom, essas cores a gente tem que entender inicialmente por que gera essas cores e o que é o sabre de luz. O sabre de luz ele é gerado por um cristal Kyber, o seu elemento principal. E cada cristal Kyber de uma cor diferente, ele gera um sabre de cor diferente e com um significado diferente. Cada usuário de uma cor tem o seu significado e o seu motivo por usar ela. Como no caso, vamos agora explicar o significado de cada cor. Os cristais Kyber, eles foram mostrados até hoje 7 cores dele. Bom, vou começar a explicar. O primeiro sabre, vamos começar, o mais famoso de todos, apresentado na trilogia clássica, o sabre de luz de cor azul. Bom, o sabre de luz de cor azul, ele era utilizado por guerreiros Jedi, que eram geralmente fortes e destemidos, era utilizado por diversos padawans também. E esses mestres Jedi que o utilizavam, sim, também utilizavam mestres Jedi, cavaleiros Jedi, geralmente mais utilizado pela ordem dos cavaleiros Jedi. Bom, era um sabre utilizado por guerreiros que, geralmente quando entravam em guerras clônicas durante esse período, eles eram os primeiros a entrarem e os últimos a saírem. Muitas vezes acabavam morrendo pela sua empatia e sempre procurava buscar salvar o próximo e em troca de sua própria vida. Eles eram guerreiros sempre preocupados em preservar a paz, lutando pela honestidade e honra de seu povo. Sempre eram guerreiros sempre vistos como grandes guerreiros com grandes lendas dos Jedi. Lutaram contra Sith, contra vários tipos de guerreiros diferentes, protegendo a galáxia de todos os tipos de mal. Bom, como exemplo de guerreiros que utilizavam e empunharam esses sabres lendários, sim, temos o mestre Obi-Wan Kenobi, seu padawan Anakin, que acabou se tornando Cavaleiro Jedi. Temos Luke Skywalker também, filho de Anakin Skywalker. Bom, como próximo sabre, temos o sabre muito famoso também apresentado durante a trilogia clássica. Bom, o sabre de luz de cor verde. Bom, é um sabre também utilizado pelos guerreiros e mestres Jedi. Geralmente era utilizado mais pela ordem dos mestres Jedi. Ele identificava que aquele que o empunhava, no caso seu dono, ele era um guerreiro habilidoso com a força. Ele tinha mais, no caso, sua paz interior, gostava mais de meditar. Esses guerreiros eram conhecidos por sempre buscarem mais soluções diplomáticas e evitarem guerras e situações de conflito, ajudando com situações cotidianas e ajudando as pessoas. Bom, eles consideravam seu sabre inútil pela sua capacidade estrategista e, no caso, sabendo que poderia utilizar de outros meios, por isso consideravam eles inúteis. Bom, como exemplo de mestres que empunharam essa cor de sabre, temos o mestre Yoda, o mestre Qui-Gon Jinn, o mestre do Obi-Wan Kenobi e Luke Skywalker, que também empunhou o sabre verde. Bom, como o nosso próxima cor de sabre, temos a cor amarela. Bom, a cor amarela ela era utilizada pelos guardas ou sentinelas Jedi. Eles eram guardas misteriosos e utilizavam máscaras, como a minha, e um equipamento branco e dourado também, identificando que eles eram os guardas Jedi. Eles eram guerreiros destemidos, fortes, muitas vezes não eram interessados em saber mais sobre a força e buscavam mais conhecer sobre como consertar uma nave ou um veículo do que conhecer meios da força. Eles eram guerreiros que buscavam proteger o Templo Jedi e sempre estavam lá, mas mantinham sua identidade misteriosa por sua própria proteção. Bom, como exemplo de guerreiros que empunharam esse sabre, sim, temos Sentinela Jedi, não são mostradas suas identidades verdadeiras, apenas a sua equipamento e sua máscara, e também o guerreiro Luke Skywalker, que também empunhou um sabre de luz de cor amarela. Bom, a nossa próxima cor de sabre, uma cor também não tão famosa, mas sim conhecida e importante, temos a cor roxa. Ela inicialmente não iria existir, mas diante de uma brincadeira em um set de filmagem entre George Lucas e o ator do Mace Windu, o Samuel Jackson, eles estavam conversando sobre qual seria a cor do Mace Windu. No caso, o Jedi que Samuel Jackson interpretava. Eles discutiram e brincaram no caso, eu gostaria da minha cor preferida, fosse o roxo. E George Lucas acabou aceitando essa ideia
E hoje originou-se uma nova cor, que no caso representa guerreiros extremamente habilidosos que eram Jedi e utilizavam de meios um pouco não ortodoxos, no caso para o seu estilo de luta. Esses guerreiros utilizavam do lado sombrio e o lado luminoso da força. Eles utilizavam de meios bem absurdos às vezes e por isso não eram muito bem vistos entre os Jedi. Eles eram guerreiros que durante as batalhas buscavam cortar os membros do seu adversário, utilizando combate muito agressivo e que por isso realmente não eram muito bem vistos aos Jedi. Como exemplo, sim, temos o Mace Windu, que utilizou esse sabre. O próximo sabre que temos é o sabre de cor vermelha. Bom, o sabre de cor vermelha, ele era originado através do ritual de sangramento. O ritual de sangramento do cristal Kyber, ele consistia em que o seu indivíduo pegava o seu cristal Kyber e transferia sobre ele o lado sombrio do seu coração, no caso, seu ódio, sua tristeza, dor e raiva de situações passadas, transferindo sobre esse cristal e deixando ele seu ritual de sangramento, para deixar o vermelho e ter o seu sabre de posse e ter em posse em suas mãos o sabre de cor vermelha. Bom, quem utilizava esse sabre eram os inimigos do Jedi, os Lord Sith, e temidos Lord Sith. Bom, esses sabres davam origem a guerreiros sem honra e sem piedade, matavam apenas por esporte e acabaram eliminando-se por conta própria. Eles acabaram travando guerras com Jedi, mas a sua extinção foi por si mesmo, porque eles acabaram por uma grande busca de poder, os seus mestres e aprendizes acabavam brigando e matando-se, ainda mais facilitando o trabalho dos Jedi, que infelizmente precisavam matá-los para causar uma sensação de paz na galáxia. Como exemplo de guerreiros que empunharam esse sabre, temos os Inquisidores, Darth Vader e Lord Sidious. Bom, o próximo sabre da nossa lista temos o sabre de luz de cor branca. Bom, ele era o oposto do sabre de luz de cor vermelha. Ele era obtido através do ritual de purificação. Bom, ele consistia em seu indivíduo transferir ao cristal Kyber vermelho, após ser sangrado, suas emoções positivas, o seu lado da luz para o seu cristal Kyber, transmitir o seu coração ao cristal, fazendo com que ele voltasse à sua cor original. E no caso, obtendo um cristal de cor branca. Como ele já foi sangrado, ele perdeu a sua cor. Bom, mostrado pela primeira vez esse sabre, foi feito pela Ahsoka Tano, uma Jedi, a ex-padawan do Anakin Skywalker. Outro guerreiro que também empunhou foi o mestre Jedi Tera Sinub, que também foi um grande Jedi muito habilidoso dentro da força e combates de sabre de luz. Seus guerreiros, eles não eram muito ligados com algum sistema e nenhuma ordem. Eles não eram nem Jedi e nem Sith, porém eram mais simpáticos à Ordem Jedi. Bom, o próximo sabre da nossa lista tem-se o sabre de cor laranja. Ele era um sabre utilizado por Jedi que caíam ao lado sombrio da força, por alguns Lord Sith e por Mandalorianos durante as guerras contra os Jedi. Bom, como um exemplo de seus guerreiros, temos o Baylan Skoll, aparecido na série da Ahsoka, no caso, o aprendiz ou padawan, no caso mais para aprendiz, como ele é uma espécie de Lord Sith apresentado até agora, a Shin, e os outros Mandalorianos que o empunharam durante as guerras contra os Jedi. Bom, e por último, mas com certeza não menos importante, temos o lendário Darksaber. Bom, o Darksaber ele era um sabre construído por Tez Vizsla, o primeiro Jedi Mandaloriano que existiu. Ele foi um sabre que nunca conseguiu ser copiado e apresentava uma coloração preta em sua lâmina. É um sabre único em toda a galáxia. E ele foi apresentado e destruído na série The Mandalorian. Em sua terceira temporada ele foi destruído, acabando com todas as suas funções no caso. Bom, os Jedi e Lord Sith que o empunharam, temos Darth Maul, Tez Vizsla e o Mandaloriano em sua série. Bom, se esse vídeo te ajudou a conhecer mais sobre um pouco mais sobre o universo de Star Wars e o significado das cores do sabre de luz, espero que você acompanhe o canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe o vídeo para que a gente possa chegar a mais fãs de Star Wars. Então, falou, obrigado por ter chegado até aqui e até o próximo vídeo. Falou!